Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto sobre quadriláteros, nós vamos agora resolver algumas questões com losango, com retângulo, com trapézio, principalmente questões sobre áreas, tá bom? Então, fique ligadinho aí na nossa aula, vamos acompanhar, que você vai ficar craque em como resolver esses tipos de questões. Então, aqui tem uma variedade de questões, que é o nosso objetivo de hoje, tá bom? Utilizando expressões de cálculo de áreas de paralelogramos, losango e trapézio. Primeiro, nós vamos ter que lembrar das formas. Não tem como você resolver a área sem você utilizar as formas. Então, vocês lembram que são paralelogramo, trapézio e losango? Se você não está lembrado, dá uma voltinha aí, né, no nosso canal, que está tudo separado, tá separado a aula de trapézio, aula de losango, aula de quadrado, aula de retângulo, para você relembrar o assunto e depois você vem para a nossa aula de resolução, tá bom? E como podemos calcular a área desses quadriláteros? Como é que a gente pode calcular a área? De onde vêm as expressões para o cálculo dessa área? Tudo isso nós vamos ver aqui. Então, primeiro nós temos o paralelogramo, que a fórmula é base vezes altura. Depois nós temos o trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Depois nós temos o losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, nós temos três fórmulas aqui, né? Nós temos a fórmula da área do paralelogramo, a área do trapézio e a área do losango. Vamos seguir em frente? Nossa, deixa eu dar uma olhada aqui nesse negócio. Calma aí, pessoal. Não. Sérgio trabalha aqui é uma questão bem complexa, contextualizada, para vocês observarem como é que pode vir, né? Sérgio trabalha como um designer em uma empresa que fabrica azulejos quadrados. Na última reunião da empresa, ele apresentou 3 projetos de desenhos geométricos para os azulejos. De acordo com as especificações das figuras abaixo, que utilizam trapézios, losangos e paralelogramos em suas confecções, preocupado com os custos, o dono da empresa disse que só permitirá a fabricação do modelo cujo desenho representar a menor porcentagem da área total do azulejo. Vamos ajudar Sérgio a definir que modelo será esse? Então, ele apresentou esses 3 modelos. Um, você visualiza que é um trapézio, né? O outro, você tem um paralelogramo, você tem um losango. Então, vamos ver como é que a gente pode ajudar o Sérgio. O azulejo pequeno possui como desenho um hexágono, o qual pode ser decomposto em 2 trapézios. Com as medidas fornecidas, podemos calcular a área total do azulejo quadrado e a área total do desenho. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, como ele tem 5 centímetros em cima, 5 centímetros de lado e 10 centímetros embaixo. O azulejo pequeno possui como desenho um hexágono. Então, você está analisando aí o hexágono, né? 6 lados iguais. Depois, ele disse que nós dividimos no meio, então ficamos com 2 trapézios. Vamos calcular a área total e vamos calcular a área total do desenho e a área total do azulejo quadrado. A área pequena, 10 vezes 10 igual a 10 centímetros quadrados. Quando ele faz esse cálculo de 10 vezes 10, ele está calculando, porque o quadrado não é o cálculo do lado. Então, ele disse, se é quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, ele pegou 10 vezes 10, deu igual 10 centímetros quadrados. Já a área do trapézio, ela é diferente, né? É base maior vezes mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. 10 é sua base maior, 5 é sua base menor. 2,5, porque ele pegou e dividiu ao meio, né, o trapézio, então a altura também foi dividida ao meio, a altura total era 5.
e dividiu por 2. Aí ficou 15 vezes 2,5, deu 37,5, dividido por 2 deu 18,75. A área total do desenho vai ficar 12 vezes, 2 vezes 18,75. Então, ficou 37,5 centímetros quadrados. A porcentagem da área do azulejo ocupada pelo desenho, ele colocou 37,5 sobre 100 e transformou em porcentagem, 37,5%. Só isso, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fez a área do quadrado e aí ele fez a área do trapézio, tá bom? Continuando. Aqui ele colocou o outro azulejo. O azulejo médio possui um desenho formado por 3 losangos, 2 menores congruentes e o outro maior. Novamente, utilizando as medidas fornecidas, podemos calcular a área total do azulejo quadrado e a área total do desenho. A área dos losangos menores, olha, os losangos menores têm 2,5 e 2,5. Aí ele colocou e 5 total, tá vendo? Ele colocou 5, 5, 5 e total aqui embaixo 15. Então, ele está dizendo para você o seguinte, porque é diagonal maior vezes diagonal menor. Então, a diagonal maior é 5 e a diagonal menor também é 5. Aí ficou 5 vezes 5 dividido por 2, e deu 25. 25 dividido por 2 deu 12,5. O outro, que é o maior, ele botou diagonal maior vezes diagonal menor. A diagonal maior é 10 e a diagonal menor é 5. Então, ficou 10 vezes 5 dividido por 2. 10 vezes 5 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. A área total do desenho, aí ele colocou 12,5 mais 12,5 mais 25 igual 50. Gente, de onde foi que saiu esse 12,5? Do losango menor. E aí ele colocou 2 vezes, porque você tem 2 losangos menores e tem um losango maior. Aí ficou 12,5 mais 12,5 mais 25 igual a 50 centímetros. Essa é a área total do desenho. A área média ficou 15 vezes 15. De onde saiu essa 15? Está aqui debaixo da sua base, tá vendo? Que tem 15. E como você vai calcular o quadrado, é 15 vezes 15, dá 225. Lembra que você está trabalhando com o quadrado e a área total do quadrado? Como é que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado? Qual é o lado? 15 vezes 15. Mas, professor, e esse 10 e esse 5? Eu não estou entendendo nada de onde foi que surgiu esse 10, de onde foi que surgiu esse 5. Minha gente, olha, dentro do seu, o losango, ele só ocupa 5 centímetros. Quando você está olhando aqui ao lado, deixa eu pegar aqui uma seta. Quando você está olhando aqui ao lado, você está vendo a sua diagonal maior. E esse 5 aqui de cima, você está vendo a sua diagonal menor. Só que nesse losango pequenininho, a diagonal maior foi igual à diagonal menor. Por esse motivo que você teve 5 vezes 5 no primeiro cálculo, tá bom? No segundo, você tem 10 vezes 5. Por qual motivo? Porque, ó, a diagonal maior aqui, ó, 5 mais 5 é 10, e aqui é 5. Então, ele pegou diagonal maior 10 e a diagonal menor é 5, tá certo? Olha a base aqui para você, ó, 5 aqui em cima, 5 aqui do lado, 10 aqui do lado. Então, o 10 aqui, ó, é sua diagonal maior. E o 5 aqui em cima é sua diagonal menor. Por isso que foi 10 vezes 5. Na matemática, as cores não aparecem de nada, não. Aqui não existe mágica, não, tá bom? Tudo tá no desenho. Quando você vai fazer cálculos com geometria, as informações estão no desenho e está no enunciado, ou seja, na questão. Ótimo. E agora, como é que eu vou fazer essa porcentagem? Muito simples. Pegou a área do desenho total, que foi 50, né? Do desenho, a área do desenho, não confunda com a área do azulejo, não. Pegou a área do desenho e dividiu pela área do quadrado, ou seja, do azulejo todo. Ficou 50 dividido por 225. Aí deu aproximadamente 0,2222. Aqui você coloca sobre 100, depois
Observe o que aconteceu, ficou 22,2%. Aqui tudo é transformação de número decimal, tá bom? Aí o próximo aí. O azulejo grande possui um desenho por 8 paralelogramas, sendo 4 maiores congruentes e 4 menores também congruentes. O bom do paralelograma é que é base vezes altura. Aí facilita muito a nossa vida, e sabendo que são 4 maiores iguais e 4 menores iguais, melhor ainda para a gente. Porque se você prestar atenção, um lado é igual ao outro. Por isso que ele disse que são iguais, tá bom? A área dos paralelogramas maiores é 9 vezes 3. Olha eles aqui. Vocês têm que aprender a olhar o desenho. Paralelogramo maior, 9 vezes 3. Paralelogramo menor, 6 vezes 3. Então, aqui, 9 vezes 3, 27, tá? E 6 vezes 3, 18. Ele disse que você tinha 4 maior e 4 menor. Então, 4 vezes 27, né? E mais 4 vezes 18. A informação veio da própria questão. Então, essa conta aqui deu 180 centímetros quadrados. Aí lá vai. Porcentagem da área do azulejo ocupada pelo desenho. 180 dividido por 576. Aí ele fez o cálculo aqui, dividiu 180 por 576, aí deu 0,3125, transformou para porcentagem. A grande, 24 vezes 24 deu 576. Então, de novo, mais uma vez, matemática não surge do nada. Você está trabalhando com azulejo, o azulejo é quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. Qual o lado desse bendito aqui? 24 centímetros. Então, você vai pegar lado vezes lado. 24 vezes 24 dá 576. É o seu denominador. É a área do azulejo. Qual foi a área do desenho? 180. 180 dividido por 576 deu 0,3125 e aí transforma para porcentagem, tá bom? E aí, nessa aula, a gente viu como resolver as questões com paralelogramo, com trapézio. Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão contextualizada, tá? E até a próxima aula.